tema da minha mensagem hoje é a guerra ideológica, com base aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Acompanha comigo, diz assim. Lembra que nós estamos na seção das taças? Então, no verso 12, diz assim a palavra do Senhor. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles os reunirão no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Até aí tá bom, eu já vou explicar e dar o contexto que eu quero explicar aqui para os irmãos. Do versículo 12 ao versículo 16, mais uma vez está falando a respeito de uma guerra e de um embate entre as forças divinas, celestiais e as forças do mal. Esta guerra que vem desde o começo de Apocalipse. Você que tem acompanhado as pregações aqui com o decorrer das semanas e dos meses, desde lá das 7 igrejas do Apocalipse, você deve se lembrar que a interpretação histórica é que essas coisas que estão aqui em Apocalipse não são apenas as coisas que acontecerão no fim, no último, nos 45 minutos finais do segundo tempo, mas são coisas que remetem a este período, sim, mas que também remetem a toda a história da igreja, ou seja, são coisas que aconteceram, que estão acontecendo e coisas que também acontecerão no futuro. E é isso que nós vimos quando eu preguei sobre as 7 igrejas. Todas elas passaram por coisas terríveis e que muitos cristãos ainda passam nos dias de hoje. Eu e você, a igreja de Deus, nós vivemos em constante guerra. É por isso que a Escritura diz, que a nossa arma ela não é carnal, mas sim espiritual. Por quê? Porque nós vivemos em constante guerra contra o império das trevas. Eu não sei se você lembra, em Apocalipse capítulo 9, quando eu falei sobre as trombetas, é dito ali no capítulo 9 que o abismo, o inferno, ele foi aberto, e dali subiu uma fumaça que representava demônios e legiões, e aquilo infestou toda a terra. Ou seja, a terra, desde sempre, desde a queda, está infestado por tudo que é tipo de espírito maligno, que eles vão guerrear o tempo todo contra o povo de Deus, contra a nossa crença, contra a nossa fé. O grande problema de muitos cristãos, sabe, eles conseguem ver o demônio em uma pessoa no meio do culto, com a mão retorcida para trás, berrando e falando grosso. E eles conseguem ver, eis o demônio. Mas quantos às vezes conseguem ver o demônio por trás de Judas com um beijo? Por trás de Pedro, com palavras doces dizendo, mestre, não morra. Lembra esse episódio onde Jesus vem e diz, versículos antes ele diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Para logo depois, ele dizer que morreria na cruz e Pedro dizer, não mestre, não faça isso. E então o Senhor repreende, arreda de mim, Satanás, porque és pedra de tropeço. Quantos conseguem perceber? Satanás agindo por trás de palavras tão bonitas e tão dóceis. Você vai ver que o diabo ele se reinventa constantemente. Você tem um ser que é revolucionário, esse ser chama-se capiroto. Satanás e diabo. Se ele não consegue nos vencer com base na força física, com base na morte, com base na espada, o que ele faz? Ele não desiste de destruir o povo de Deus. O que ele faz? Ele muda a sua estratégia. Olha, já que na força eu não consegui, então eu vou agir de uma forma mais sorrateira. Por que eu digo isso? Nós vivemos uma guerra ideológica constantemente. Você vai ver que o tempo todo, e eu e você, diante desta guerra, que não é guerreada com armas naturais, nós devemos também aprendermos não só a nos defender, mas também atacar, combater. Eu expliquei nos cultos de domingo a respeito de tomar um tapa numa face e virar a outra. O sentido ali era um sentido de humilhação, não no sentido de que nós sempre vamos ouvir, apanhar quietos em silêncio e vamos embora sem falar nada, como uma ovelha muda indo para o matador. Não, não é isso.
Então, eu e você temos que aprender a identificar essas guerras espirituais que Apocalipse diz, defendermos e também batalharmos, guerrearmos, contra-atacarmos. É tão sério que nós temos as redes sociais da igreja, né, que estão lá no meu nome, e semana retrasada, a gente abriu uma conta até no TikTok, no Kawaii, que chama outro, é isso, né? Kwai. Até nisso daí. Pastor, vai fazer dancinha? Não, para ficar sossegado. Não tá fazendo dancinha, não. É porque é uma forma de espalhar o evangelho. Apenas por isso. Eu não sigo ninguém naquelas contas demoníacas lá, que Deus o livre. Pode ser que eu tire também. É simplesmente para divulgar o evangelho, só para isso. E então, os 3 primeiros vídeos que eu coloquei, apareceu lá assim: seus vídeos, eles ferem as diretrizes da plataforma. Daí você envia um recurso. Eu enviei, eles aprovaram o vídeo de novo. Enviei um 4º vídeo sobre amar o inimigo, sobre como não retribuir o mal com o mal. Era sobre isso o vídeo. Sabe o que aconteceu? Me bloquearam. Falei, gente, me bloquearam. Eu fico pensando, talvez fosse uma foto de uma irmã piriguete de biquíni descendo até o fundo, era normal, né? Não, mas amar o inimigo. Não, isso aqui não pode. Não sei se quantos de vocês acompanharam, acho que a semana passada ou retrasada, saiu aquele coral gay de São Francisco. Alguém viu essa matéria sobre o coral gay de São Francisco? Depois você põe lá para você ver. Então, este coral gay de São Francisco, que ele deixou uma mensagem, uma música cantada, antes como que funcionava? A agenda LGBT, ela avançava de forma velada. Né? Eles queriam ali fazer os seus adeptos, mas não de forma escrachada, sempre escondidinho. Agora descambou de vez. Agora está tudo às claras. E o tema do vídeo deles é o seguinte: vamos converter seus filhos. Este é o tema da agenda LGBT do coral gay de São Francisco. Eu acho que até coloquei um trechinho ali, né? Só um pedacinho da tradução. Literalmente, é isso aqui que diz: você acha que nós iremos corromper seus filhos se a nossa agenda não for verificada? Engraçado. Dessa vez você está certo. Nós iremos converter seus filhos. Acontece pouco a pouco, silenciosamente, sutilmente, você mal vai perceber. Nós estamos a caminho. Nós estamos vindo para os seus filhos. E isto diz o trecho de uma música do coral gay de São Francisco. Ou nós entendemos que vivemos de fato uma guerra ideológica, cultural, ou se nós deixarmos eles fazerem sempre o que querem, vai ser tarde demais para a gente correr atrás. E eles deixaram claro, nós viemos para quem? Para os seus filhos. Então eu e você temos que estar preparados também. Eu vou passar apenas 2 princípios aqui. Então o primeiro princípio é o seguinte: a perversão sexual destrói a sociedade. Versículo 12, acompanha comigo aí novamente. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Aqui, William Hendrickson e a maioria dos teólogos vão dizer que essa passagem, este versículo, faz um eco à passagem do Mar Vermelho, onde, de fato, os inimigos do povo de Deus acabaram sendo derrotados. Miguel, agora a gente tem que aumentar um pouquinho o retorno, que saiu tudo aqui. Por favor, um pouquinho só o retorno. Irmãos, paciência. Aí, melhorou? Agora melhorou? Tá ótimo. Então, esse episódio aqui, ele remonta a Faraó sendo derrotado. É o que a maioria ali vai dizer. E João, ele ainda dá uma pista a mais, no versículo 13 e 14. Ele vai dizer assim: vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios e operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Presta atenção. Vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Ou seja, os reis deste mundo se reunindo, fazendo força para batalharem contra um inimigo em comum. E qual inimigo seria este inimigo em comum? O povo de Deus,
os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, e os seus planos são colocados em práticas desde muitos anos. O tempo todo nós vemos isso. Eles já tentaram acabar com o povo de Deus na base do assassinato literal, literalmente. De que forma? É só você lembrar. Lembra Faraó? Faraó disse, olha, mata as crianças aí. Disse para as parteiras, não tem um cheiro de queimado? Só eu estou sentindo. Não tá? De onde será que é, hein, gente? É daí de fora? Ai, gente, não é nós, está pegando fogo não, fica em paz. Vai cá agora. Faraó tentou, desde lá de trás, combater o povo de Deus. De fato, matando. Dizendo para as parteiras, olha, nasceu menino, mata, mas mata logo ali no começo. Nós vimos os babilônios atacando o povo de Deus, os medos, os persas, os romanos. Nós vemos Herodes seguindo o mesmo princípio de Faraó, matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Vai que no meio delas esteja o Salvador. Como a gente não sabe quem é, mata todos. Essa é a história da perseguição em cima do povo de Deus. E não apenas na história bíblica. Saindo da Bíblia também nós vemos Hitler perseguindo e matando, contabilizados 6 milhões de judeus. Nós vemos vários povos, como os muçulmanos, perseguindo judeus e cristãos até hoje. E se eles não conseguem a morte física, eles não se dão por vencido. Eles fazem o quê? Olha, vamos arrumar uma outra maneira. E como eles não se dão por vencidos, o que eles fazem? Olha, se não conseguimos matar, vamos para uma outra estratégia. E sabe o que eles fazem? Eles tentam minar e destruir a fé cristã por meio da destruição cultural. É o famoso marxismo cultural. Como ele não conseguiu destruir o povo com base na força, vamos lá na cultura. Vamos lá onde eles aprendem. E a principal forma de se destruir uma sociedade é através da abolição da família. O núcleo que mantém uma sociedade, sem sombra de dúvida, é a família. E você vai ver que essas ideologias comunistas, marxistas, esquerdistas, feministas, todas elas, essas ideologias que elas vêm defender a minoria, elas não vêm defender a minoria, elas vêm dividir, porque dividindo é mais fácil de você combater. E então vem o feminismo e coloca uma divisão bem ali no lar, colocando o homem contra a mulher. Vem o feminismo e coloca a mãe contra o filho. De que forma? Olha, nós somos a favor do aborto. Quer uma divisão mais drástica do que essa? Dando autoridade para a mãe matar a criança em defesa? E se a criança vier a nascer, nós temos uma outra alternativa. Qual é? Coloque-as na creche o mais cedo possível, para que dessa forma nós venhamos a educar os seus filhos. Este era o sonho de Rousseau. Que o Estado ensinasse as crianças. Eu já ensinei aquele livro, A Revolução dos Bichos, aqui na igreja. Você que veio, você deve se lembrar. Senão, só uma rápida recapitulação. Tem uma parte muito interessante. Ali, George Orwell escreve com base, né, no socialismo da União Soviética, Stalin, Trotsky, Lenin. E tem uma parte onde haviam 2 porcos, Napoleão e Bola de Neve. E eles estavam fazendo a revolução, só que de repente Napoleão dá um golpe de Estado no seu próprio amigo porco. E ele quer tomar a fazenda. Há uma parte onde uma cachorra ela tem filhotes, uma ninhada de filhotes. E então Napoleão, desde cedo, pega esses filhotes e os guarda, esconde. Diz assim para a cachorra, não, deixa, eu vou cuidar dos seus filhos para você. Fica tranquila. Passa-se o tempo. Ele dá o golpe de Estado ali no amigo dele. E então, quando as coisas começam, os ânimos começam a ferver, de repente, do nada, aparecem cachorros raivosos, latindo, defendendo ele a todo custo. A todo custo. E então, até os outros animais ficam espantados. De onde vieram? Quem são esses? Quem eram esses? Aqueles filhotes tirados da mãe e colocados aos cuidados do senhor Napoleão. Aqueles filhotes ali não sabiam quem era pai, quem era mãe mais. Não sabiam o que era altruísmo. A única coisa que eles sabiam era, sim, senhor comandante, estamos aqui para defendê-lo. É exatamente esta guerra que Satanás trava com a igreja. Eu lembro que,
há uns bons anos atrás, eu acho que com 4 anos era obrigado a colocar o filho na escola. Depois me disseram que abaixou para 2. 2. Vai chegar uma época onde você sai ali do hospital e já deixa o filho na creche. E você reparou que quando o Estado ou quando essas ideologias mundanas não conseguem derrotar dessa forma, eles dizem assim, olha mãe, tudo bem, né? Você não quer que nós eduquemos seus filhos, mas você precisa trabalhar. Porque se a mãe ela sai do lar e vai trabalhar, ora, alguém vai precisar cuidar do filho. Quem vai educar essa criança? Ora, papai Estado. E nós não percebemos, porque às vezes cristãos tementes a Deus, e eu falo para você que eu já vi pastores, homens de Deus mesmo, que criaram os seus filhos da forma correta, mas de repente na adolescência viu esses meninos, essas meninas se desviarem, e então eles estavam lá se perguntando, por quê? O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Sabe onde foi o erro na maioria dos casos? É que eles eram cristãos, tementes a Deus, mas eles levavam os filhos às 7 horas da manhã para a Babilônia, deixavam lá e pegavam apenas às 5 horas da tarde. Babilônia chamada escola, claro. E aí depois não sabe por que os filhos não conseguem seguir o caminho dos pais. A fé cristã é o que salva esse mundo de uma degradação total. É por isso que a Escritura vai dizer que nós somos sal da terra. O sal antigamente ele era usado não apenas como pagamento, daí vem a palavra salário, mas como não tinha geladeira, uma das formas de se manter a carne para que ela não apodrecesse era através de salgá-la. É por isso que até hoje você compra o bacalhau, ele está lá fora da refrigeração, cheio de sal, para quê? Para que ele possa se manter. Os mais antigos, ou talvez você que estudou um pouquinho de história, você deve se lembrar, ali na década de 60, movimento hippie, Woodstock, aqueles movimentos foram apenas um tentáculo de Satanás na sociedade, para, de forma sorrateira e contaminando justamente a fé cristã. Minando, fazendo com que nós viéssemos a enfraquecer a cada dia mais. Lembra qual era o tema daqueles hippies lá, dos roqueiros? Faça amor, não faça guerra. Sexo, drogas e rock and roll. Liberdade, sexo sem compromisso. Sabe o que é interessante? Essas palavras ditas há 60 anos. Há 60 anos. Elas ainda ecoam hoje. De que forma? Na nossa sociedade. Repare, você não precisa nem ser muito velho, irmão, nem ser muito velho. Eu tenho 36. Eu lembro que quando eu tinha os meus 15, olha, estou voltando apenas 20 anos. Não estou indo lá para a época dos meus avós, dos meus pais não, 20 anos. Há 20 anos. Eu lembro que eu estou lá terminando o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro colegial lá. E eu lembro quando se sabia que uma menina ainda era virgem, todo mundo olhava para ela e dizia, eis aí uma boa menina. Há 20 anos apenas. Hoje em dia, vá a uma escola e diga isso. Eu estou me guardando por meu marido. Vá a uma faculdade e diga, eu estou me guardando por meu marido, é apenas para ele. Meu irmão, você vai ver que é o inferno descer sobre você. Hoje, o rótulo de virgindade traz vergonha, desprezo, bullying. Porque aquilo que foi dito lá atrás, lá em Woodstock, movimento hippie, ecoa até hoje. Eu e você não podemos de forma alguma aceitar isso e andarmos pelo mesmo caminho. Essa guerra cultural de Satanás e a igreja, ela tem se intensificado a cada dia. O que a Escritura vai dizer em Apocalipse é que quanto mais se aproxima o fim, mais ela vai se intensificar. Olha, isso não é verdade em relação ao feminismo. Vou começar agora, esqueci de dar o play. Olha, isso não é verdade em relação ao feminismo. O feminismo, ele fez um enorme desserviço para a sociedade. Enorme desserviço. Em que sentido? As mulheres, elas diziam assim, lá com Mary, o Wollstonecraft começou assim, dizendo, nós temos que ter os mesmos direitos dos homens. Onde já se viu? Nós precisamos ser livres, precisamos ser iguais a esses homens aí. Então,
A reclamação delas basicamente era a seguinte: onde já se viu? Por que eu não posso limpar uma fossa de bueiro assim como os homens limpam? Por que vocês querem tirar o meu direito de ir para a guerra e ver um projétil estourando o meu cérebro? Claro que não era por isso que as feministas estavam brigando, né? Nem as de hoje. Elas não brigam por direitos iguais, elas brigam apenas por privilégios. Inicialmente, sabe qual era a bandeira dessas mulheres? Direito civil, igualdade salarial e combate à violência. Direito civil, no que se refere ao voto, queriam votar, e via de regra, na história, quem tinha direito ao voto? Os homens. Por quê? Porque eles iam para a guerra, eles iam combater. Então, como consequência de sua bravura e de colocar a sua vida em risco, eles poderiam escolher os seus governantes. E então, quando as mulheres elas dizem, nós queremos ter direito ao voto, sem ir para a guerra, não estão querendo direitos iguais. Estão querendo apenas privilégios. Igualdade salarial. Meu irmão, quem que é contra isso? É por isso que eu amo, por exemplo, as Forças Armadas. No meu esquadrão havia homens e mulheres, pretos e brancos, paulistas, nordestinos, não importa. É o mesmo concurso, é a mesma profissão, é o mesmo salário. Somos a favor de salários iguais, desde que se desempenhe a mesma função. E combate à violência doméstica, não precisa nem falar, né? Quem é a favor de violência doméstica? Ninguém, nenhum ímpio em sã consciência é a favor da violência doméstica. Mas no fundo, o grande papel dessas feministas aqui, esses 3 itens que eu acabei de citar, os direitos civis, igualdade salarial, isso era negociável. O grande objetivo era que uma revolução sexual fosse imposta. Para quê? Porque com a revolução sexual nós conseguimos minar a base da sociedade. A qual? A família. As mulheres, elas queriam tanto ser igual aos homens, tanto, que então elas olham para a pior classe que existe, eles pegam a pior parte dos homens, essas mulheres olharam para a pior parte dos homens e disseram, nós queremos ser igual a eles, nós queremos ter o nosso dinheiro, queremos trabalhar, queremos ser livres igual a eles. E então elas pegam justamente os piores vícios dos homens e acabam reproduzindo. De que forma? Lembra de Dom Juan, a história de Dom Juan? Dom Juan, ele não tinha compromisso com ninguém, era uma mulher por noite, prazer, o famoso carpe diem, vida louca, Hakuna Matata, o que importa é o momento. Assim era Dom Juan. Então as mulheres, elas vêm e assumem o compromisso de serem o Dom Juan de saia. Não queriam ter compromisso com ninguém. Sexo livre para todo mundo. E elas não perceberam que fazendo isso, elas acabaram dando de lambuja aquilo que os homens mais cafajestes sempre quiseram. Prazer sem compromisso. Porque, convenhamos, olha na sociedade como funciona. Por que nós aprendemos assim com os nossos avós, com os nossos pais, e eu pelo menos ensino os meus filhos e os irmãos dessa forma? O homem, ele precisa trabalhar, dar duro, ter condição de sustentar uma esposa para depois pensar em se relacionar, para depois, então, ter aquilo que a gente quer. Mas olha o sacrifício que vai. Gente, eu tenho que trabalhar de montão. Meu dinheiro vai ficar quase tudo para casa. Vai ficar. Só que então as mulheres, elas vêm. Por que você acha que antigamente muitos homens saíam com prostitutas igual saem hoje? Porque era um prazer sem assumir um compromisso. E então o feminismo veio e não ajudou as mulheres, só piorou. Aquilo que as prostitutas cobravam, elas fazem de graça. Só veio desvalorizar a cada dia mais as mulheres. Então elas se tornaram Dom Juan de saia. A consequência, sabe qual é? Satanás tem a cada dia mais avançado com a sua tropa em relação a essa ideologia macabra, destruindo a cada dia mais as famílias, e a podridão sexual, ela sempre destrói uma sociedade, sempre. Quer ver uma sociedade se perder, é você começar a colocar sexo aos 4 ventos. Sem compromisso, sem nada. É isso que eles fazem. É tão certo que, eu acho que eu coloquei, põe para frente ali, Miguel, por favor. Tem um estudo de um antropólogo inglês chamado Joseph Daniel Unwin. E nesse estudo, olha a conclusão que ele vai chegar. Analisou 80 sociedades não civilizadas.
e grandes civilizações antigas, babilônios, sumérios, romanos, gregos, anglo-saxões, etc., com o intuito de compreender a relação entre normas sexuais de cada sociedade e o grau de civilização. O resultado é resumido na seguinte fórmula. Depois dele analisar tudo isso, olha o resultado. Quanto mais, eu coloquei errado ali, quanto mais fortes forem as restrições sexuais, tanto mais elevado será o nível de civilização, e quanto menos as restrições sexuais, mais baixo o nível de civilização. Quanto mais restrição na parte sexual, mais uma sociedade mas ela avança, mas ela é frutífera, mas ela é moralmente correta. Quanto menos restrições, menos civilização. É assim que acontece. Por quê? Porque a imoralidade sexual ela é o passo que antecede a destruição total de qualquer sociedade. Porque, convenhamos, se não há compromisso, porque o que eles pregam é isso, né? É o prazer sem compromisso. Se não há compromisso, não há família. Se não há família, não há amor, porque nós amamos primeiramente a nossa família. Esposa, marido. Se não há família, não há amor. Se não há amor, não há Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então eles vão lá na célula base de uma sociedade e tentam destruí-las. Porque esta é a forma de se matar Deus, literalmente. Destruindo famílias. E com as mães a cada dia mais no mercado de trabalho, os filhos, eles ficam livres por Estado fazer o que eles querem fazer, educar da melhor maneira possível. Mas lembrando, né, no caso de Faraó, como eu citei aqui no começo, Faraó foi derrotado. E da mesma forma nós não perderemos essa batalha. E segundo, para encerrar, esse aqui é bem curtinho, põe por favor ali, Miguel. Segundo princípio, o discurso ideológico esquerdista é sedutor. Como assim? No verso 13, vai dizer: vi saírem da boca do dragão, da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Vi sair da boca. Aqui João está dizendo, dos 3, né? E, mais uma vez citando William Hendrickson, ele vai dizer que vi sair da boca tem a ver com discursos, né? O que eu vi foi da boca desses demônios saírem discursos, mentiras, enganos que seduziam a população. Como assim? Além de massacrar, né? Além de mascarar a verdade, eles ainda faziam alguns feitos, como diz aqui a Escritura. Eles faziam alguns milagres, no versículo 14, e esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis, olha, operam sinais, para você ver que Satanás, sim, ele também tem esse poder de operar sinais. Lembra quando Moisés e os magos de Faraó, e então Moisés, ele toca na água, a água vira sangue, os magos fazem o quê? A mesma coisa. E ele então coloca a mão no peito e tira, a mão sai leprosa. Os magos fazem exatamente a mesma coisa. Ele joga o seu cajado no chão, o cajado vira uma cobra. Os magos fazem exatamente a mesma coisa. Não era uma falsa cobra. Não era um falso milagre, era um milagre verdadeiro. Então, como já disseram, né, alguns atribuem essa frase a Abraham Lincoln, mas parece que não é dele. Eles dizem assim: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Satanás, ele não vai conseguir enganar todas as pessoas o tempo todo. Por que eu digo que os discursos deles são palatáveis? Ou melhor, são sedutores. Repare, irmãos. Olha como é o discurso socialista. Meus filhos, eles nem sabiam disso, eu comecei a explicar para eles. Primeiro, eles começam pregando a favor da igualdade. E para falar de igualdade, para começar a falar de igualdade, eles já começam assim: vê se é justo. O seu patrão, lá na empresa, na fábrica, que talvez ganha lá os seus 40 mil por mês. E você, que dá duro o dia inteiro para ganhar no máximo 2 salários. Cadê justiça nisso? Nós estamos aqui pregando igualdade para que o salário dele se junte ao salário seu e se repartam no meio e os dois recebam a mesma coisa. Você é peão, você ouve esse discurso, o que você diz? Ah, rapaz, é isso mesmo.
quanta injustiça, ele está certo. Como já disseram alguma vez, né? Se você até os 30 anos, você nunca foi socialista, você não tem coração. Porque o discurso, meu irmão, é muito bom. Se depois dos 30 você continua socialista, você não tem cérebro. Você não pensa. É necessário que eu e você venhamos a começar a pensar. O amor ao socialismo, ele acaba quando é o seu dinheiro que começa a ser socializado. Quando é o seu dinheiro que começa a ser repartido com alguém que não trabalha. Aí então você vai ver como você não é a favor dessa tal divisão. Eu sei que quando eu falo a respeito disso, muitas pessoas já citaram para mim Atos. Pastor, mas calma aí, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que as pessoas elas traziam suas propriedades aos pés dos apóstolos. E então eles distribuíam ali para as pessoas de forma que não havia falta para ninguém. Todos possuíam tudo em comum. Então eles usam isso com base para dizer que Jesus era socialista. Está vendo ali? Os apóstolos eram socialistas. Está escrito. Ah não, meu irmão, tem uma grande diferença. Mas tem que ser muito cafajeste para você interpretar dessa forma. Primeiro, Jesus ele nos manda repartir. Verdade. Ele nos dá essa ordem. Reparta com quem não tem. Aqui em Atos, nós vemos que as pessoas elas traziam, a diferença é, traziam voluntariamente. Não obrigatoriamente, como nós fazemos. Pastor, mas eu não levo dinheiro por Estado. Claro que leva, imposto. O próprio nome já é macabro, né? Imposto, eles impõem sobre a gente. Na média de 40% a 44% daquilo que a gente compra no produto é imposto. Comprou lá? Comprei uma televisão, por exemplo, R$1.000. Nem tem, né? Televisão de 1.000 hoje. Comprei uma TV de 1.000. O preço dela, via de regra, era uns R$600. Os outros 400, imposto. Então, a Escritura deixa claro, quem tem mais deve ajudar mais. Mas aquele que tem menos, não, ele não deve ficar esperando apenas para receber. O que ele deve fazer é batalhar arduamente para que ele possa ter. E se receber alguma ajuda, que essa ajuda seja bem-vinda. Mas o discurso, como eu falei, é sempre sedutor. São discursos que você ouve de primeira e você sempre dá razão. É assim. Gente, você ouve a primeira vez na sua vida falar a respeito de cotas raciais. Como assim? Nós temos uma dívida histórica para com os negros? Nada mais justo do que termos uma fração, uma porção de faculdades, de vagas para eles. Então você ouve isso e diz, é verdade, os negros foram escravos durante 400 anos, é isso que eles cobram de nós. E essa dívida histórica de 400 anos, como que fica? Você já estudou a respeito do Império Mouro? Mouro, ali no latim é Mauris, que significa literalmente negro. Fala a respeito de um império muçulmano, que ele conquistou toda ali a Península Ibérica, que hoje seria a Espanha e Portugal, brancos. Negros conquistaram brancos. E o califado escravizou estes povos por aproximadamente 700 anos. Negros escravizando brancos por 700 anos. Então, quando alguém vier falar para você da dívida histórica, você diz assim, vocês negros nos escravizaram por 700 anos. Vocês estão cobrando a dívida histórica de 400, então vocês ainda nos devem 300. Podemos escravizar vocês por mais 300 anos. É claro que não falaremos assim, obviamente. Mas é falta de um conhecimento básico, até mesmo a palavra escravo. A palavra escravo, ela vem de eslavos. Esse é o original dela, que eram habitantes ali das regiões balcãs, na parte da Europa, no sudoeste da Europa, sudeste da Europa. Sabe quem era esse povo? Eram o pessoal da Sérvia, era o pessoal da Bulgária, era o pessoal da Eslovênia, era o pessoal da Grécia, era o pessoal da Croácia. Literalmente brancos de olhos azuis foram escravizados. Então a palavra em si, escravos, ela não está associada diretamente a negros. Porque brancos foram escravizados. O povo de Deus, quantas vezes foram escravizados, gente? Ou você não lembra? A Escritura diz, também foram escravizados. Então esse discurso de cotas, ele é apenas enganador. Ele fala mais de privilégio do que injustiça. É tão sério que uma vez conversava com um rapaz a respeito disso, né? Eu falei, olha, imagina o seguinte, vê se não é injustiça. Já estou encerrando. Eu tenho 3 filhos, pegue meus 2 mais velhos.
um branco e um pardo. Um puxou a mim e o outro a família da minha esposa. Meu sogro é bem negro. E eu tenho lá um branco e um pardo. Os dois estudam onde? No mesmo lugar, em casa. Eu e minha esposa os ensinamos, através da educação domiciliar. Imagina que os dois estudando juntos, os dois fazem o vestibular e os dois tiram a nota 9. Só que o pardo, ele consegue entrar no sistema de cota. Agora, a média 9 para o branco já não foi o suficiente, porque a média de corte foi 9,1. Você consegue ver o tamanho da injustiça que eu fiz com o branco? É por isso que somos a favor da meritocracia. E nós não percebemos, mas essas ideologias estão o tempo todo. Esses discursos nos seduzindo, e a gente está lá, Black Lives Matter. Vidas negras importam. Meu irmão, se você coloca algum substantivo entre vidas e importam, você não está a favor de vidas, você está a favor de uma ideologia. O ideal seria vidas importam. Não interessa se é negro, se é branco, amarelo, nordestino, cearense, todos importam. E para encerrar, você deve se lembrar que recentemente teve aquela polêmica lá do Burger King. Para você ver os discursos, né? Não muda. Burger King veio com aquele pseudo discurso de inclusão, aquele falso discurso de inclusão, que recentemente agora também o McDonald's entrou na mesma, né? Não vai perder. Tem que dar uma lacradinha lá. McDonald's não aqui, né? O do Brasil, da Alemanha, se não me engano. Então eles vieram com esse falso discurso de inclusão. Inclusão do quê? De cartilha LGBT. Essa é a inclusão deles. Repare, essas empresas, elas não estão a favor de inclusão, coisa alguma. Elas estão a favor de uma ideologia, como diz esse princípio. De forma sedutora, mas eles estão a favor apenas de uma ideologia. Se eles fossem de fato a favor de uma inclusão, eles se preocupariam em colocar funcionários treinados na linguagem de sinais. Você vê isso? Burger King? McDonald's? Não, não vê. Eles colocariam um cardápio ali, aquele papelzinho que vem debaixo do lanche, não com uma cartilha LGBT, com linguagem neutra, ili, dili, por aí vai. Se eles quisessem de fato incluir aqueles que estão fora, por que não se preocupam em colocar um folheto em braille? Para incluir aqueles que de fato têm problema na visão? Mas não. Por que eles não colocam funcionários especializados para dar atenção a crianças com autismo ou hiperativismo? Para ajudar os pais a comerem um lanche tranquilo ali? Percebeu que eles não estão nem aí para essas pautas? No Brasil, se você ouve a falar de inclusão, está associada a apenas uma coisa: gays. Queremos que vocês engulam goela abaixo a nossa ideologia. Eles não são inclusivos coisa nenhuma. E são esses que eu li no começo. Esses que estão vindo para os nossos filhos. Esses que bombardeiam os nossos filhos o tempo todo, dizendo que é normal o menino beijar outro menino, a menina beijar outra menina. Agora, se eles estão vindo para os nossos filhos, eu e você não podemos aceitar como cordeiros mudos. Não basta apenas nos defender. O que a Escritura diz é que nós temos que nos defender e também aprender a atacar. Só que quando nós atacamos, o que nós ouvimos? Homofóbico. Hoje mesmo, mais uma vez, uma moça fez questão de mostrar: pastor, a homofobia é crime. Ele fica sossegado, criatura, eu não quero matar você, não. Quero que você morra por seu pecado. Que você se arrependa. Mas então essas ameaças vêm constantemente. E para encerrar, no versículo 16 vai dizer assim: eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, essa palavra, a única vez que ela aparece na Escritura é aqui, em Apocalipse, nesse verso. Não aparece em nenhuma outra passagem, nem no Antigo Testamento. Então, não se tem uma explicação exata do que pode significar esse lugar, porque só aparece aqui. Né? O que nós podemos fazer é apenas suposições do que talvez fosse este lugar. Como, por exemplo, se fizermos a transliteração para o hebraico dessas palavras aqui, vamos chegar a
monte ou cidade do Megido. E então no Antigo Testamento nós vemos que tem uma referência a isso. Por exemplo, na época da profetisa Débora, haviam inúmeras batalhas neste lugar. Com base em Apocalipse, que está falando de uma guerra, nós podemos também então interpretar que o Armagedon é o símbolo pelo qual Deus livra o seu povo na batalha. Mas uma batalha não sem luta. É por isso que eu e você, nós temos que sim nos preparar dia a dia para essas lutas, principalmente ideológicas, que constantemente aparecem à nossa frente. Quantas crianças eu já vi que elas consomem TikTok quase que o dia inteiro. Daí depois você não sabe o que está falando, Lula livre. Porque acha normal o menininho com o menininho, a menininha com a menininha. Que Deus possa dar a mim e a você, de fato, meu irmão, sabedoria diante desses assuntos, mas que eu e você também não sejamos frouxos. Não tenhamos medo de falar aquilo que nós acreditamos. O objetivo nosso, claro, não é humilhar ninguém de forma alguma. O objetivo nosso é falarmos a verdade para que esses que estão no caminho errado, que talvez ouviram durante anos, que eles venham a se arrepender e a ter um encontro com Jesus, assim como nós tivemos. Tanto é que depois aqui da sexta taça, a próxima é o juízo. Ou seja, justamente depois dessa guerra ideológica, desse fim, o que vai caber é o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Amém, meus irmãos?